Eu acho que essa palestra, Convivendo com Parkinson, né, é de extrema importância, né? Acho que é um pontapé inicial para que no futuro, né, nós possamos ter aí uma associação onde possa ajudar os pacientes com Parkinson, né? Poucas pessoas sabem da importância do tratamento, né? Por vezes não tem esse diagnóstico. Então a UNAI, a Universidade Aberta à Integração, está junto nesse projeto, né? E eu acho que a Adelaide, que já está com esse problema, né, assim, teve uma iniciativa muito feliz, junto com o Dr. Pérez, de estar trazendo essa palestra para Mogi no dia de hoje. Parabéns a todos os organizadores. Boa tarde a todos. Primeiramente, queria me apresentar. Meu nome é Jonatas Campos Palmeira, sou chefe de gabinete do vereador Dr. Péricles. E hoje, na condição de cerimonialista, vou ajudar a conduzir os trabalhos aqui desse tema que é tão importante para a nossa sociedade. Hoje é um pontapé inicial para um projeto que o Dr. Péricles e a nossa equipe busca trazer para o município de Mogi das Cruzes. O Parkinson, que é o assunto que a gente vai tratar hoje, convivendo com o Parkinson, é uma doença neurodegenerativa, mas nem por isso ela não permite que se conviva bem e que tenha uma qualidade de vida muito boa, né? Desde que a gente tenha no nosso município o apoio e o tratamento adequado. A nossa equipe visitou uma ONG em São Paulo que é uma referência para o que a gente busca trazer para o nosso município. A ONG chama Associação Brasil Parkinson. E a partir de hoje, a gente busca levantar alguns estudos, trocar algumas experiências, né, contando com a ajuda de profissionais que são expert no assunto, para poder então elaborar um projeto, quem sabe um projeto de lei, ou então um anteprojeto, ou uma indicação, e por que não também montar uma comissão, né, especial de vereadores, destinada única e exclusivamente para a gente formar parcerias com as universidades locais, destinada ao atendimento dos parkinsonianos de Mogi. Então, eu queria registrar aqui, antes de iniciar, a presença de algumas autoridades presentes e alguns parceiros também. Queria registrar a presença do Sr. Osni Damasio, representante da Secretaria de Assistência Social, da Juraci Fernandes, diretora da UNAI, Maria Elizabeth Lopes Muniz, professora da UNAI, do pessoal da Academia RUM, da Maria Silvia Candelária, fonoaudiólogo, do Dr. João Carlos Lauda, médico da Clínica Itapetí, e da Raquel Palmeira, representante do SECAM. Então, queria dizer, uma vez mais, que esse é o nosso pontapé inicial. A gente tem muito trabalho pela frente, buscamos aprender aqui, entender por onde a gente precisa começar, para que a gente possa concretizar essa nossa ideia, que não é de hoje, né? O nosso contato aqui em Mogi tem sido a Adelaide Hidalgo, ela que tem também nos ajudado muito na idealização desse projeto. Eu queria convidar aqui, então, o vereador Dr. Pérez Bauab, que é, sem sombra de dúvida, o nosso maior apoiador nessa causa. Doutor, por favor. Obrigado, boa noite. Obrigado pela presença de todos. Raquel Palmeira, por acaso, é da sua família? Cadê a Raquel? Bem-vinda, Raquel.
O Lauda é meu amigo, eu tinha pedido até para ele sentar na frente. O Lauda, eu tenho o maior interesse, viu? Porque ele é neurologista na cidade, é bem conceituado, e tenho certeza que, se ele abraçar essa causa, nós vamos ter um grande parceiro. A Maria Silvia Candelária, fonoaudióloga. Vai chegar. Maria Silvia, sabe que fonoaudiologia, eu procurei na UMEC, ver se tinha alguma escola de fonoaudiologia, em Mogi não tem. Então é uma falha da nossa cidade. E nós vamos precisar de fonoaudiólogos, não é verdade? Vocês que já trabalham e militam na área, nós vamos depois apresentar a vocês. Academia Rumo, quem é que representa a Academia Rumo? Beleza, vocês têm por acaso algum paciente? Eu sou a treinadora da Adelaide. Ah, isso é bom saber. Tá vendo? Adelaide é o meu ponto de referência, porque eu conheci a Adelaide antes dela começar o tratamento e depois. Por isso que eu me entusiasmei com a ideia e nós estamos aqui por isso, viu? Então, parabéns. Nós vamos continuar combatendo para dar certo essa ideia. A Maria Elizabeth, professora UNAI, a gente já conhece, ela trabalhou no Hospital Santana, não é? Bem-vinda, tenho certeza que nós vamos fazer parceria aqui. E a dona Juraci, que eu já conheço, só não sabia que era diretora da UNAI. Bem-vindas, tenho certeza que nós vamos trabalhar juntos, viu? E o Osni Damasio, bem-vindo, hein, Osni? Eu já ouvi uma palestra sua e gostei muito. Nós vamos precisar de você. Nós temos aqui que vão ser apresentadas a doutora Carla Batista, Educação Física. Ela tem doutorado na Northwestern University. Eu não vou falar sanduíche porque depois você explica esse negócio, tá bom? E a doutora Maria Gabriela Guilhardi, que é neurologista, é doutoranda em neurologia pela USP. Doutora Giovana Diaféria, fonoaudióloga. Giovana, eu sei que eu fui... Isso, é aqui que nós vamos conversar muito, viu? Vocês são bem-vindas, vão ser apresentadas, e eu tenho certeza que nós vamos aprender muito aqui, tá bom? Então, boa reunião para todos nós. Bom, então dando seguimento à nossa reunião, eu queria convidar aqui para compor a mesa e já fazer a sua exposição a doutora Maria Gabriela Guilhardi, neurologista, doutoranda em neurologia pela USP São Paulo. Olá, boa tarde. Primeiro, eu queria agradecer o convite, em especial a dona Adelaide. Para mim é um prazer estar aqui e o que a gente puder ajudar a criar esse projeto, né, e colocar ele em funcionamento, eu acredito que eu e a Giovana, a gente está à disposição. Na verdade, eu preparei uma aula bem básica sobre esse tema, que é a doença de Parkinson, para todo mundo ter uma ideia geral do que a gente está falando e de que maneira um tratamento multiprofissional ele pode mudar a vida de uma pessoa, tá? Então eu acho que esse é o grande ponto que a gente tem que sair daqui, que um tratamento adequado faz muita diferença na vida do paciente com Parkinson. Então, a doença de Parkinson ela é a segunda doença neurodegenerativa mais prevalente, mais comum na população. Ela fica atrás somente da doença de Alzheimer, que é a mais comum. Um estudo que foi feito aqui no Brasil viu que a prevalência, ou seja, 3,3% das pessoas com 64 anos ou mais, eles apresentam doença de Parkinson. E o que foi interessante desse estudo é que 72% das pessoas que foram avaliadas e que tinham doença de Parkinson na avaliação não tinham diagnóstico prévio. Então, ainda falta muito diagnóstico no Brasil. Então, provavelmente, várias pessoas estão convivendo com a doença sem ter o diagnóstico e o tratamento adequado. A doença de Parkinson, ela é uma doença relacionada ao envelhecimento.
Então, ela fica mais comum a partir dos 60 anos de idade e atinge um pico por volta dos 80 anos. Porém, ela pode acontecer em praticamente todas as faixas etárias. Então, a gente sabe que 30% dos pacientes, eles são diagnosticados antes dos 60 anos e a gente tem uma parcela de pacientes que tem o chamado doença de Parkinson de início precoce, no qual a doença começa antes dos 40 anos de idade. Então, só porque uma pessoa é muito jovem, isso não quer dizer que ela não tenha doença de Parkinson, tá? A doença é mais comum em homens, então cerca de 1,5 a 2 vezes mais comum em homens. Acredita-se que o estrógeno, que é o nosso hormônio, ele tem um efeito protetor nas células do cérebro. Então, por que uma pessoa tem doença de Parkinson? A gente ainda não sabe ao certo, mas provavelmente é uma combinação do que a gente chama de fatores extrínsecos, ou seja, do meio ambiente, com fatores intrínsecos, que são da pessoa. Então, existem fatores genéticos, né, que fazem com que a pessoa tenha um risco maior de ter doença de Parkinson, mas a grande maioria das pessoas, cerca de 90% dos pacientes, a gente não acha causa genética. Então, se fala que é a doença de Parkinson idiopática. Então, é uma alteração da própria pessoa. Existem diversos fatores de risco do meio ambiente que a gente entra em contato ao longo da nossa vida e que podem aumentar o risco de desenvolver a doença. Então, o mais comum deles é o uso de agrotóxicos, né? E existem também alguns fatores que são protetores. E por mais estranho que pareça, um deles é o tabagismo. Então, aparentemente, o cigarro para a doença de Parkinson, ele tem um efeito protetor. Então, essa combinação de predisposição da pessoa com os fatores que ela entra em contato ao longo da vida dela, podem fazer com que ela desenvolva doença de Parkinson ao longo da vida. O que a gente sabe é que a população está envelhecendo, né? E mesmo agora a gente tem esses programas para parar de fumar, de cessação do tabagismo, e a tendência é que se faça cada vez mais diagnóstico da doença. Então, o número de casos de doença de Parkinson, ele está aumentando. Então, a doença de Parkinson é um problema de saúde pública que a gente tem que aprender a lidar. E o que seria uma doença neurodegenerativa, né? Então, o que acontece na doença de Parkinson é que o paciente, ele passa a acumular, ele vai se formando depósitos de uma substância chamada de alfa-sinucleína. Esses depósitos, eles são chamados de corpos de Levy e outras formas dessas alterações de Levy, e eles vão se acumulando em determinadas áreas do cérebro. A região mais, o grande marco da doença é quando ocorre um acúmulo e a degeneração dos neurônios dessa região, que é uma região chamada de substância negra, que a gente pode ver aqui que ela é mais escura. Então, esses neurônios morrem. A gente vê aqui que essa região está mais clara nesse paciente. E a degeneração, então a morte dos neurônios dessa região, que produzem uma substância chamada dopamina, ela desencadeia os sintomas clássicos ou cardinais da doença de Parkinson, que são os sintomas de acometimento motor. Então, a doença de Parkinson, classicamente, é uma doença que afeta o movimento das pessoas. Então, ela causa basicamente a bradicinesia, que é a forma chique da gente falar a lentificação do movimento. Então, o movimento do corpo se torna lento, causa uma rigidez muscular, então o corpo
fica rígido, duro, e também o tremor, que na doença de Parkinson, classicamente é um tremor de repouso. Então, quando a pessoa está relaxada, a tendência é tremer. É diferente do tremor essencial, que é um tremor muito mais comum, que acontece principalmente quando a pessoa vai fazer uma tarefa. Então, eu vou escrever, vou pegar um objeto e eu tremo. O do Parkinson, eu estou sentada assistindo TV e a minha mão está tremendo, tá? Então, o diagnóstico da doença, ele é baseado nessas alterações clínicas. Então, essa lentidão de movimento, ela geralmente acomete um lado do corpo mais do que o outro. Então, a pessoa vai notando que um lado vai se tornando mais lento, mais rígido. Então é como se estivesse preso, ela não consegue fazer um movimento de maneira adequada. E isso pode ir, na verdade, tende a ir piorando com o tempo. Isso gera dificuldades no dia a dia, então a pessoa tem dificuldade para levantar, tem dificuldade para escovar o dente, tem dificuldade para virar na cama à noite, porque o movimento dela é como se tivesse restrito, tá? Eu coloquei aqui embaixo é uma tabela do artigo que define como a gente faz o diagnóstico de doença de Parkinson. Então, o diagnóstico da doença basicamente é clínico. Então, o paciente chega no meu consultório e me conta o que está acontecendo. Pelo exame físico, eu consigo ver se ele tem parkinsonismo, que são esses sintomas que eu descrevi. Então, a rigidez, a lentidão e o tremor. Mas não é necessário que o paciente tenha os três. Então, tem alguns pacientes que tremem mais e tem alguns pacientes que são mais lentos. Então, a forma como a doença se apresenta, ela muda, ela é diferente entre as pessoas, tá? Existem alguns critérios que a gente usa como suporte no diagnóstico. Então, as pessoas que têm esse tipo de tremor de repouso, para mim é um sinal que provavelmente é doença de Parkinson. Se eu começo um tratamento e a pessoa tem uma resposta, isso é sinal que provavelmente é doença de Parkinson. Com o tratamento, alguns pacientes podem apresentar um movimento involuntário, que é chamado de discinesia. Isso também, para mim, favorece o diagnóstico de doença de Parkinson. E esse curso assimétrico, então, geralmente a doença de Parkinson, um lado é mais acometido que o outro, tá? E existem alguns sinais de alerta ou de exclusão de que, pode ser que não seja doença de Parkinson. Então, chega um paciente no consultório com essa queixa de lentidão, rigidez, eu examino, ele tem lentidão, rigidez, mas pela história clínica, ele está tomando uma medicação que causa isso. Então, diversos remédios, então os mais comuns são alguns remédios para tontura, então Vertix, Vertizine, não sei se vocês já ouviram falar, ele causa um parkinsonismo. Alguns remédios para o estômago, mesmo Plasil, a bromoprida, se o paciente toma há muito tempo, pode causar um parkinsonismo. E daí não é a doença de Parkinson, é uma reação à medicação. Além disso, se eu vou examinar e tem alguma outra coisa estranha no exame físico, pode ser sinal que ele está com outro problema, um tumor, alguma outra alteração, tá? Mas, de uma maneira geral, o diagnóstico é feito na consulta médica. Então, o seu médico ele tem que ser treinado para identificar essa situação, tá? A doença de Parkinson, na verdade, ela é muito mais complexa do que só uma doença que acomete o movimento. Então, praticamente todos os pacientes com doença de Parkinson, eles apresentam manifestações que a gente chama de não motoras. E elas podem acontecer
durante todo o curso da doença e até anos antes do aparecimento dos sintomas motores. Então, elas incluem alteração do olfato, então a perda do olfato nesses pacientes, constipação intestinal. A constipação intestinal pode acontecer até 10 anos antes do aparecimento desses sintomas motores. Tontura ao levantar, que pode ser um sinal de que a pressão arterial está variando quando a pessoa levanta. Dor. A dor também é um sintoma muito comum em quem tem Parkinson. Alterações da memória, esquecimento, flutuação do peso, tristeza, a depressão e a ansiedade, elas são muito comuns em quem tem doença de Parkinson. Cerca de 50% dos pacientes apresentam essas queixas. Então, transtornos do sono. Então, uma coisa que é muito comum na doença de Parkinson é uma coisa que a gente chama de sonhos vívidos. A gente, quando está dormindo, quando chega na fase do sono que a gente vai sonhar, a gente não consegue se mexer, o corpo fica paralisado. Quem tem Parkinson perde essa inibição, então é como se vivesse o sonho. Então fala, gesticula, bate na esposa. Então isso é uma das coisas que também podem acontecer até anos antes dos sintomas motores. A sudorese também é muito comum. E o que a gente sabe é que essas manifestações não motoras, na verdade, elas são os principais preditores de qualidade de vida do nosso doente. Então, se a gente não abordar isso, provavelmente a qualidade de vida das pessoas vai continuar ruim. Então, na verdade, a doença de Parkinson é bem complexa, né? Mas, diferente de outras doenças neurodegenerativas, na doença de Parkinson a gente tem tratamentos sintomáticos que melhoram a qualidade de vida da pessoa. Então, o tratamento faz a pessoa melhorar a capacidade funcional dela e ter uma qualidade de vida melhor. Então, tem que tratar. Eu coloquei esse slide, que na verdade a Carla vai abordar, mas eu acho que se eu puder dar uma recomendação aqui tem que fazer exercício físico. Então, o exercício físico é a única coisa descrita que tem efeito neuroprotetor. Então, ela protege o cérebro e muda a evolução da doença. Quem faz exercício fica melhor do que quem não faz, tá? Isso vale para todos nós, porque o exercício também é a única coisa que a gente tem que previne doença degenerativa. Então, Alzheimer tem que se exercitar, tá? O tratamento da doença de Parkinson, o principal pilar dele é o tratamento medicamentoso. Então, a gente tem uma gama de remédios e os remédios melhoram a qualidade de vida das pessoas. Então, é importante que você tenha um neurologista que conheça as medicações, conheça você como paciente, para definir qual é a melhor estratégia, tá? E para doença de Parkinson, a gente também tem a possibilidade de cirurgia. Então, a neurocirurgia, com a implantação do DBS, que são eletrodos de estimulação cerebral profunda, é um tratamento reconhecidamente eficaz, que melhora a dificuldade do movimento e a qualidade de vida dos pacientes que já não vêm apresentando um controle satisfatório dos sintomas só com a medicação. Então, para a doença de Parkinson, tem tratamento. E o tratamento melhora a qualidade de vida. Então, a pessoa tem que buscar um atendimento que seja especializado na doença. E tem a parte da própria reabilitação, né, que a Giovana vai falar um pouco, e a Carla também, que são pilares muito importantes do tratamento.
Na verdade, eu só dei uma pincelada. Eu acho que se alguém tiver alguma dúvida, se eu souber responder, eu estou à disposição. Quem quer fazer alguma pergunta? Não, falou. Então, quando você fala que quem trabalha no campo tem a possibilidade, tem mais a doença, o que pode ser feito para se prevenir ser a educação física, não é essa? O que pode ser feito para que ou se retarde ou que não se tenha Parkinson? Atualmente eu não tenho essa resposta. Então, a primeira coisa seria evitar esse fator de risco. Então, por exemplo, a gente já identificou que agrotóxico é um fator de risco, tem que mudar o manejo a maneira como ele é utilizado, tá? Existem estudos com algumas medicações, coenzima Q10, o mesmo cigarro, para ver se utilizar alguma coisa nesse sentido evitaria o desenvolvimento da doença. Mas os estudos eles são negativos, então não conseguiu comprovar que é benéfico. Então, se eu puder dar um conselho, faça exercício físico, tá? Tem uma substância que se agrega na substância negra ou não? Na verdade é um pouco mais complexo. O corpo de Levy, ele é composto da alfa-sinucleína. A alfa-sinucleína é uma proteína que existe no nosso corpo, mas ele acaba fazendo uma dobra errada e ele se torna uma substância tóxica. Então, esse corpo de Levy, teórica, ele é tóxico ao organismo, tá? E ele vai se depositando do corpo do sistema nervoso de quem tem doença de Parkinson. Então, acredita-se que o primeiro lugar que ele acumula é na parte do olfato e nas células do intestino. Então, por isso que a perda de olfato e a questão do intestino preso, eles ocorrem antes da pessoa começar a ter a lentidão e a rigidez. E daí essa deposição, ela progride com o tempo até que ela atinge a substância negra. E na substância negra, a gente tem os neurônios dopaminérgicos. E esses neurônios dopaminérgicos, eles estão relacionados com a movimentação do corpo. Então, por isso que quando ocorre a degeneração desses neurônios, é quando a doença de Parkinson mesmo se manifesta. Da dopamina. Isso. Então, vamos dizer que o paciente ele tem, na dúvida, Parkinson ou doença de Levy, corpos de Levy? Então, é que a doença por corpos de Levy, é um termo que a gente usa para uma variante, digamos, da doença de Parkinson, onde a deposição desse corpus de Levy ela é mais difusa e que o paciente tem um quadro principalmente de alteração da memória, porque o local onde esse corpo de Levy está depositado é no sistema cognitivo, tá? Então, eles são primos. A doença por corpos de Levy e a doença de Parkinson, eles têm mais ou menos o mesmo mecanismo fisiopatológico. Só que o local onde começa essa deposição dos corpos de Levy é diferente. Então, os sintomas iniciais são diferentes. A doença de corpos de Levy, ela tem mais alteração cognitiva, alucinação, do que a doença de Parkinson em si. Mas a doença por corpos de Levy, ela dá um parkinsonismo também. O paciente tem lentidão, tem rigidez, mas o quadro cognitivo, ele é mais exacerbado e mais precoce. Então, a gente pode dizer que a doença que tem Parkinson, ele normalmente apresenta todas as características do parkinsonismo, e nem todos que apresentam as características do parkinsonismo tem Parkinson. Perfeito. Porque o parkinsonismo, ele é só o conjunto dos sintomas. Então, é a lentidão, a rigidez e o tremor.
que pode ser causado, por exemplo, pela medicação, que seria um parkinsonismo medicamentoso. Eu tomei Vertix 20 anos, fiquei parkinsoniana, mas isso não quer dizer que eu tenha doença de Parkinson. Mais alguém tem alguma pergunta? Então, doutora, muito obrigado. Obrigada, viu? Foi um prazer. Então, agradecer mais uma vez a doutora Gabriela, de forma brilhante e didática, trouxe para nós aqui os principais sintomas, né? As consequências, a importância do tratamento e principalmente a necessidade de buscar o diagnóstico, não é? Tem muitas pessoas que têm Parkinson e não sabem e vivem com os sintomas imaginando ser um outro tipo de doença. Então, para dar continuidade aos nossos trabalhos, eu queria chamar aqui a doutora Carla Batista. Ela é formada em Educação Física e tem doutorado pela Universidade de Northwestern, Chicago. Não sei se pronunciei certo. Olá pessoal, eu acho que agora já é boa noite, né? Já passou das 6. Primeiramente também eu quero agradecer pelo convite, tá? É um prazer estar aqui e eu gostaria de falar um pouquinho por que a prática de exercício físico é fundamental para tratar a doença de Parkinson, tá bom? A doutora Maria Gabriela já falou, né? Então, o neurologista recomendou, tem que fazer. E aí agora eu vou explicar como fazer isso e quais são as práticas de exercício físico, tá? Que são fundamentais. Aí o vereador pediu para eu perguntar, doutor Pérez, o que é sanduíche, tá? Então, o meu doutorado eu fiz na USP, o meu pós-doutorado, que é atual, né, onde a dona Adelaide participou, né, como voluntária e continuará conosco, né, é também na USP, e eu fiz um estágio na Northwestern University em Chicago, né, com um dos especialistas de exercício físico e Parkinson. Então aí a gente foi lá levar os dados do nosso projeto de doutorado para ver se de fato o que nós estávamos fazendo ia ter, né, como a gente observou e publicou, um impacto fundamental nos pacientes, tá? Então é disso que eu vim falar para vocês um pouquinho, tá bom? Então, como a doutora Maria Gabriela colocou muito bem, a doença de Parkinson ela é causada principalmente por perda de neurônios dopaminérgicos, tá? Então é aqui na substância negra, como ela bem falou, né? E aí, quando essa substância ela vai ficando, né, menos pretinha, é porque os neurônios dopaminérgicos morreram praticamente de 60% a 80%, tá? E aí o primeiro sintoma que vai acontecendo são os motores, como ela bem comentou, tá bom? Bem, é uma doença que tem uma perda de neurônios muito rápida, tá? Tem uma alta prevalência, como ela bem colocou, é a segunda maior do mundo. E o principal fator, ela é progressiva, tá? Esse é o principal fator da doença, ela progride muito rápido. Para vocês terem uma noção, esse é um estudo super importante e o mais impactante na nossa área, né? Aqui são os estágios da doença, tá? Nesse eixo. Começa do estágio 1 e vai para o estágio 5. Estágio 5 é aquele estágio mais final que o paciente está rezo, a cadeira de rodas, no leito, não consegue mais se mexer, fazer atividade nenhuma. Quando o paciente não toma medicamento, ele passa muito rápido do estágio 1 para o estágio 5. Então, isso em coisa de, como vocês podem ver aqui, ó, de 10 anos, tá bom? Muito rápido. Quando ele toma o medicamento, olha, a doença continua progredindo, só que tem uma progressão um pouco mais lenta, tá? Então a doença chega ali por volta, ele consegue ficar com a doença, né? Isso aqui é uma média estatística com vários pacientes. Ele consegue ficar com a doença há uns 15, 20 anos, tá? Só tomando remédio, sem fazer a prática de exercício físico, tá? Esse é um dado bem interessante porque demonstra o seguinte: se o paciente toma só medicamento, a doença progride rápido, mas ele vive um pouco mais. Se ele não toma o remédio, tá? O paciente passa de um estágio leve para o estágio final do Parkinson e ele vive pouco, tá bom? Então,
esse estudo foi um dos pioneiros a falar, olha, tomar remédio é fundamental, como a doutora Maria Gabriela falou, porém, precisa de uma outra intervenção, porque o paciente tem que viver mais e com uma qualidade de vida muito boa, certo? E qual é essa intervenção? A prática de exercício físico. Esse é um outro dado bem interessante, que é dos sintomas motores da doença, tá? Que foi o que a doutora Maria Gabriela apontou muito bem, que é tremor, rigidez, desequilíbrio, tá? Movimentos lentos. E ele demonstra também, através dessa escala que nós aplicamos nos pacientes, que o paciente sem medicamento, tá? Que é essas setinhas vermelhinhas, a doença progride rápido, né? E os sintomas motores, a severidade aumenta mais rápido ainda. Quando ele toma um medicamento, que é as setinhas verdes, como vocês podem ver aqui, progride mais lento, mas continua progredindo, tá bom? E o paciente tem perda de cognição, tá? Que é aquele outro sintoma no motor, como a doutora disse também. E quando o paciente toma um medicamento, olha, a perda cognitiva de memória e atenção, ela desce, tá? Ela continua diminuindo. Ou seja, a perda é acelerada. Mas quando o paciente não toma o remédio, que é essa vermelhinha, ó, a perda é mais exacerbada ainda, tá bom? E aí, por que então fazer exercício físico é fundamental? Porque quando o paciente vai tomando o remédio do Parkinson, que é o levodopa principal, um dos principais que a maioria toma, ele vai perdendo eficiência, né, na absorção de dopamina. Ou seja, toda aquela eficiência que você toma no remédio para passar a barreirinha que a gente tem no cérebro para ir lá dentro, na substância negra, ela vai ficando menos eficiente, tá? Com o decorrer dos anos. Só que quem toma o medicamento, que é a linhazinha verde, ó, a eficiência ela vai sendo perdida, só que em menor magnitude, tá? Mas vai sendo perdida. Ou seja, chega uma hora que só o medicamento, como a doutora falou, perde eficiência e só ele não é efetivo, tá? E aí os pacientes, alguns optam por cirurgia, mas a cirurgia não tem um efeito muito bom no equilíbrio e no freezing, então aí é um outro fator complicador, tá bom? Então, pessoal, o seguinte é fazer exercício físico, tá? Tô aqui fazendo uma propaganda, porque eu sou educadora física, só que essa propaganda é apelativa no sentido de esse é a única saída, tá? Esse é o único jeito, tá bom? Certo? E por que esse é um dos únicos jeitos e a literatura científica tem comprado muito essa ideia? Porque, pessoal, o exercício físico ele tem um fator neuroprotetor, como a doutora falou. E ele parece causar a plasticidade cerebral, a neuroplasticidade, como a maioria aí vem observando, que eu fico lá no Facebook, no Convivendo com Parkinson, e eu vejo vocês falando lá, né? Eu sigo vocês. E a maioria colocou muito bem lá, plasticidade cerebral, ou seja, o meu cérebro ele se remodela mesmo, né? E como ele se remodela? Com estímulos. Que estímulos que nós aplicamos? Exercício físico. O exercício físico, pessoal, por que ele é importante? Porque ele libera a própria dopamina, que a gente chama de endógena, tá? O próprio corpo libera a dopamina. Aquela dopamina que você toma com remédio, que é exógena, que a gente chama, que é de fora para dentro, química, etc., o próprio corpo libera. Só que você não vai falar, ah, então eu vou fazer exercício e parar com o remédio. Não. Como a doutora falou, você tem que acompanhar com os dois, tá? Só que o ideal é você aumentando a dose de exercício para tentar ir diminuindo a dose de medicamento e parar ali no platô para retardar a doença e não ficar progredindo mais, tá? Esse é um dos objetivos, certo? Então vamos lá. Qual o melhor tipo de exercício os pacientes precisam fazer? E quantas vezes eu tenho que fazer? Bem, esse aqui é um exercício muito comum que o pessoal faz, que é o exercício aeróbico, que é aquele de cansaço físico, cardiorrespiratório, né? Cardiovascular, que eu trabalho muito e fico bem ofegante. Tá? É andar de bicicleta, correr, né? Na esteira e fazer a hidroginástica, certo? Mas ele tem um efeito muito bom no Parkinson, tá? Quando a gente fala no Parkinson, principalmente aos sintomas motores, que é onde a maioria dos pacientes reclamam, certo? Então vamos lá. Esse aqui é um estudo que a gente chama de meta-análise. É o estudo mais lindo e mais pragmático que a gente tem na nossa área, tá bom? Quando eu falo de lindo, ele tem mais critério, tá bom? Ele é bem criterioso, ou seja, você faz uma busca e separa os artigos que de fato têm uma apresentação clínica, certo? Então, nessa meta-análise eles viram que os exercícios aeróbios, que são aqueles que eu mostrei anteriormente, eles não melhoram
tá, os sintomas do Parkinson através dessa escala. Só que eles melhoram outros sintomas, tá bom? Eles melhoram as atividades da vida diária, melhoram a parte cardiorrespiratória, que é a capacidade de oxigênio, tá? Ele melhora a frequência cardíaca, que está prejudicada no Parkinson também, só que os sintomas motores ele não melhora, certo? Então ele é ruim? Não, o paciente tem que fazer exercício aeróbico. O único problema é que ele vai melhorar outros parâmetros, mas os sintomas motores não melhora tanto, tá bom? Então qual que pode melhorar os sintomas motores? Tá? É os exercícios de força, tá bom? Lá na academia, pegar os pezinhos, tá? Fazer musculação. Esses melhoram os sintomas motores, tá bom? Por que que ele melhora os sintomas motores? Porque quando a gente faz imagem da ressonância do cérebro dos pacientes, tá? A gente coloca o paciente lá dentro da ressonância e pede para ele apertar, né? Como se fosse uma pressão manual, pede para ele fazer força, tá? Aí ele faz força lá dentro da ressonância. Isso aqui pode ficar de plástico, né? Então ele aperta, faz força e aí a gente vê a atividade do cérebro em movimento enquanto ele faz isso. A gente vê a atividade do cérebro em funcionalidade, como nós chamamos, tá? E como é que está a atividade do cérebro desses pacientes, tá? Aqui, ó, de cima, são os pacientes que não têm Parkinson, da mesma faixa etária, tá? E do mesmo gênero. E aqui são os pacientes com Parkinson. O que que isso aqui está demonstrando? Tá vendo essas cores vermelhinhas? Isso aqui é atividade do cérebro, tá bom? E atividade do cérebro, tá bem menor nos pacientes com Parkinson, principalmente lá naquela estrutura substância negra, certo? E nos pacientes que não têm o Parkinson, tá bem maior. Ou seja, déficit de força está relacionado com diminuição da atividade das áreas do cérebro, principalmente da área que a gente tá com um enfoque principal, que é a substância negra, onde a gente tem que aumentar a atividade dela. Certo? Então esse foi um dos estudos pioneiros de falar o seguinte: olha, o paciente vai perdendo força, ele vai perdendo atividade na área principal, que é a acometida do Parkinson, relacionada com o sintoma motor, tá? Então, pessoal, essa meta-análise aqui, eu nem grifei de vermelhinho porque ela já mostra, ó, os sintomas motores do Parkinson aqui, ele diminui, tá? Aqui não altera tanto, mas aqui diminui, tá? Ou seja, fazer força, você diminui os sintomas do Parkinson, certo? Então, qual que seria o ideal? Como indivíduos com Parkinson, eles têm problema cardiorrespiratório, queda de pressão brusca, alteração da frequência cardíaca, ele tem que fazer aeróbio. Só que como a característica da doença de Parkinson é os sintomas motores, ele tem que fazer exercícios de força. Ele tem que combinar os dois. Tá? Então o paciente tem que fazer exercício de força, certo? Pegar pezinho, ir na academia ou em casa mesmo se não gostar de uma academia, tá? Fazer alguns exercícios de sentar e levantar a cadeira, com peso e aumentando o pezinho, tá? Tem uns pacientes nossos que a gente enche a garrafinha de plástico de água, areia e vai aumentando o pezinho para fazer força, precisa de estímulo de força para o cérebro, tá bom? Bem, e aí, pessoal, essa seria uma das combinações muito boas, tá? Só que tem uma combinação, né, que agora a gente está investigando a fundo, certo? A gente não falou da plasticidade do cérebro, da neuroplasticidade? Por que que isso é importante? Porque a gente vai perdendo a plasticidade cerebral. O cérebro ele vai remodelando de maneira muito lenta. E quando você tem Parkinson, você tem que lutar com duas coisas, né? Você tem que lutar com essa remodelação do cérebro, que vai sendo perdida, que é de acordo com o envelhecimento, porque a partir dos 30 anos de idade, nossa caixa, né, cerebral, dentro dela tem um encéfalo. O encéfalo ele vai diminuindo, ele vai atrofiando, tá? A partir dos 30 anos de idade, que é o processo de envelhecimento. Então você tem que lutar com essa alteração e depois lutar com a perda de neurônios lá no cérebro do Parkinson. Então você tem duas brigas aí, tá? E aí a gente fala então de causar plasticidade cerebral, ou seja, reverter esses dois processos, tá bom? Aumentar a quantidade de neurônio no cérebro, aumentar a sinapse no cérebro, certo? Então essa neuroplasticidade, construir essas perdas, ela é fundamental, tá? Então, o que os estudos têm mostrado agora e o que a gente trabalha lá na USP, tá? Principalmente lá no projeto de pós-doutorado e no projeto de doutorado que a gente vai começar também. A complexidade motora. O que é isso? É você realizar exercícios de complexidade motora, ou seja, eu me desafiar. Eu tenho que me desafiar, porque se eu não me desafiar, a doença está progredindo,
Meus neurônios estão morrendo, já tem um processo de envelhecimento por si só e a doença progride e eu não faço nada, tá bom? E eu tenho que parar, eu tenho que retardar a progressão da doença. A gente fala parar, mas a doença para de progredir? Não, ela continua progredindo. Só que você retarda, minimiza essa progressão. Então o paciente vive 30, tá? Como lá nos Estados Unidos, um projeto que tem, quando eu estava lá no estágio, eles têm pacientes com 40, 50 anos da doença, que a doença, tá? Eles minimizaram, controlaram a progressão. Continua progredindo algumas coisinhas, algumas alterações, só que parece que o paciente não tem o Parkinson, tá bom? De tão controlada que fica. Por quê? Porque eles têm aí uma ideia de usar o tratamento farmacológico na menor quantidade possível com exercícios que é o que a gente está fazendo agora, que são alta complexidade motora. Exercícios com alta complexidade motora causam neuroplasticidade, tá bom? Causam neuroplasticidade. E o que é isso? Um exercício com complexidade motora tem que ser exercícios que apresentam um alto grau de atenção, memória e de dificuldade motora. Tá? Então tem que ser difícil para o paciente executar, tem que exigir bastante atenção, tá? Para causar um impacto grande no cérebro, certo? E aqui são os estudos que mostram que aumenta a atividade do cérebro, aumenta o volume do cérebro, tá bom? Então o cérebro não está diminuindo, como eu falei, você aumenta o volume do cérebro com esses exercícios, aumenta a atividade daquelas regiões, como mostrei na figurinha lá que estavam hipoativadas, certo? E várias outras alterações, tá bom? E aí... Próximo slide. Ai. E aí, um dos exercícios seriam esse, tá? O indivíduo realizar exercícios de força, porque eles aumentam a atividade do cérebro, e ter desequilíbrio, ter dificuldade na realização. Olha, tem que ser difícil para ele realizar, para ele ir adaptando o cérebro aos poucos, tá bom? Uma outra forma, tá? É o exercício também onde tem a instabilidade, tá? Porque esse indivíduo ele tem que ficar com medo de cair, porque se eu tenho medo de cair, eu me reprogramo, tá bom? O cérebro ele vai aumentando a atividade e vai mandando mensagem para o corpo para você se reprogramar instantaneamente, certo? Tem uma outra forma também, tá? Que são exercícios que você coloca, aqui tem um elástico na perna com carga, resistência, tá? Peso, e o indivíduo ele tem que se deslocar de costas, isso é difícil, porque o paciente fica com medo de cair, tá? Melhorar o equilíbrio, fazendo várias coisas ao mesmo tempo, ó. Equilíbrio, levanta o peso, estica a perna, tá? E isso você tem que ir implementando aos poucos, né? Então você olha para o paciente e fala, ele consegue esse limite aqui. E você vai implementando aos poucos. Você tem que ir aumentando a progressão da complexidade. Não colocar logo de cara para o paciente, né? Porque você tem que conhecer o seu paciente que você vai trabalhar. Certo? Bem, então o que nós fizemos no meu doutorado? Foram 3 meses de treinamento, tá? 24 sessões de treino, ou seja, 3 meses o paciente ia lá para a USP, realizava 2 vezes por semana exercício, tinha 1 hora de duração, esses exercícios complexos. Tá? Então era segunda e sexta ou terça e quinta, sempre tinha um período aí de descanso. E ele fazia 4 séries, ou seja, uma série de 10 repetições. Então 1, 2, né, naquela complexidade. Descansava 1 minuto mais uma série, que seria a segunda, a terceira e a quarta. Então chegaram em 4 repetições, tá bom? E as repetições também foram aumentando ao longo do tempo. Usamos esses acessórios de instabilidade, tá bom? Que é o mesmo que eu estou usando no pós-doutorado agora, e a gente incluía do menos estável para o mais estável, ou seja, o indivíduo era colocado numa posição, num acessório menos instável, né? Um pouquinho mais rígido, para ele pegando confiança. Quando ele ia aumentando a confiança e melhorando o controle motor e a atenção, aí nós progredíamos para os outros mais instáveis, tá? Para ele melhorar a progressão, ele melhorar o controle motor com a progressão dos acessórios. O que nós vimos aqui? A força de membros inferiores, então ele fazia uma avaliação de força num exercício que a gente colocava uma carga alta, que ele tinha que empurrar. A maioria começou com 50 quilos, tá? E os 2 grupos que treinaram foram para 150 quilos mais ou menos. Então o que eu tinha aqui? Tinha um grupo controle que a gente chama na pesquisa, que é aquele grupo que não faz exercício, só toma remédio. Tá? Durante os 3 meses ele só tomou remédio e não fez exercício. Tinha um grupo que só treinava força, então pegava aqueles pezinhos e treinava sem instabilidade, sem desequilíbrio, sem nada, uma coisa mais confortável. E um grupo que treinava com essa complexidade motora que eu mostrei para vocês.
O grupo que só treinava força e o grupo que treinou complexidade motora aumentaram a força muscular. E o grupo controle que só tomava o remédio não aumentou a força, tá? Esses dois grupos também, pessoal, também tomavam remédio, tá bom? Então, para finalizar, ó, os 3 grupos tomavam remédio, mas esses aqui faziam exercício mais remédio, e esses só remédio, tá? Bem, quando a gente olha para os sintomas motores, certo? Aqui, os 3 grupos tomando remédio, de novo, e esses 2 grupos só fazendo força. O que está demonstrando? Olha, o grupo controle aumentou os sintomas motores, ou seja, só tomar remédio não é eficaz tanto assim. Os sintomas continuam progredindo, tá vendo? O grupo que só treinou força, tá? Fez os movimentos mais simples, diminuiu os sintomas, mas não foi significante do ponto de vista estatístico. Agora, o grupo que treinou com complexidade motora diminuiu os sintomas e foi significativo, tá? Bem, a cognição, a memória, a atenção, certo? Melhorou também só no grupo que treinou com complexidade motora. O grupo que treinou só força, não. E o grupo controle teve uma diminuição, mas não foi estatisticamente significante, certo? E o grupo que treinou com complexidade motora, eles aumentaram o score dessa escala, que significa que abaixo desse valor de 25, você tem algum comprometimento cognitivo leve, que é normal no Parkinson, que é um dos sintomas. E os pacientes que treinaram, eles passaram a não ter esse comprometimento cognitivo, tá? Melhoraram bastante. A mobilidade, que é o teste de andar, levantar da cadeira, dar uma volta e voltar, o mais rápido que você conseguir, tá bom? Ó, o grupo com complexidade motora melhorou muito. O grupo que só treinou força não melhorou e o grupo controle, ó, teve uma piora, tá? Só tomando remédio. E a qualidade de vida deles melhorou só para o grupo que treinou com complexidade motora, tá bom? E nenhum paciente apresentou efeito adverso, ou seja, alguma reação ruim aos exercícios, tá? Bem, esse aqui é para vocês terem uma ideia como que essa melhora repercutiu no paciente, que eu tô falando que tudo melhorou, né? Mas e o paciente? Então esse é o paciente antes do exercício, a gente avaliou ele também no estado on do medicamento, todos eram no estado on do medicamento, tá? E olha depois dos 3 meses de exercício, a melhora que eles tiveram, tá? Então foi por isso que eu fui lá para os Estados Unidos falar, olha, isso aqui funciona. Tá? Bem, para finalizar, esse aqui é um projeto de pós-doutorado, tá bom? Eu acho que esse vídeo tá funcionando, que é o qual a dona Adelaide está participando, tá? Esse é o pós-doutorado que a gente quer ver se esse tipo de exercício melhora os pacientes com freezing. O que é freezing? É congelamento. O paciente está andando e de repente bloqueia, para. Ó, essa paciente está andando, bloqueia, para. Ela tem que se apoiar em algum lugar, senão ela cai, tá? A gente chama isso de congelamento ou freezing da marcha, tá bom? Então, ó, ela fica, o pé congela no chão enquanto a pessoa está tentando dar o passo, certo? E se a pessoa não apoia a mão, a pessoa cai, tá bom? Esse é um dos sintomas mais incapacitantes da doença de Parkinson, porque a maioria dos pacientes que apresentam esse sintoma cai. E a fratura leva a gastos com saúde pública, né? Principalmente, o paciente fica totalmente acamado, né? Não consegue se locomover mais e a doença continua progredindo, tá bom? Então, é um dos principais sintomas mais incapacitantes da doença. Então, a gente está tentando pegar esse método de treino e aplicar nos pacientes, tá? Bem, os exercícios são os mesmos, né? Que a dona Adelaide fazendo os exercícios, só que a gente tem exercícios mais complexos ainda, tá? O paciente tem que andar, dar passos sobre a instabilidade, agachar, ficar com o peso na mão ao mesmo tempo fazendo. Então, ele ao mesmo tempo tem que estar exercitando e trabalhando tudo. Não pode estar nada fácil para o paciente e com peso, tá bom? Então, aqui nós temos a dona Adelaide antes do estudo, certo? É uma avaliação que nós fazemos lá no laboratório, que é lá na USP. Tá? Então a dona tem que ultrapassar os obstáculos, fazer o giro, tá? E aí é o freezing, tá bom? Esse é o fenômeno do freezing, certo? Então o pé congela mesmo no chão, o paciente tenta sair, você dando o incentivo, né? O estímulo, né? Vai, mesmo assim o pé congela, tá? O paciente até cai, a gente tem que deixar cair mesmo, faz parte da avaliação, tá bom? E tem que ir até aquele cone lá no final aqui, ó. O cone que tem lá no final. E o paciente congela e fica. Tá? Muito bem. Depois dos 3 meses de treino, que a dona Adelaide terminou no finalzinho do ano, tá bom? Olha como ela ficou. E
principalmente aqui nesse circuito, onde você induz, né, o freezing. Ela não apresentou, né, nenhum freezing nesse momento. Tá? E os dados da dona Adelaide nós estamos analisando, a atividade do cérebro dela aumentou demais, principalmente nas áreas relacionadas com Parkinson, e o freezing dela diminuiu bastante, tá bom? Então aqui eu tenho, para finalizar, o depoimento do Rony, tá? É um dos pacientes que nós temos mais grave do congelamento, ele tem muita rigidez, lentidão dos movimentos e muito freezing, ou seja, ele congela muito, tá? Vocês vão ver aqui agora que o depoimento dele, né? Ele congela tipo metade da manhã inteira, fica parado, congelado, sentado, tá? A manhã inteira, 4 horas seguidas. Será que vai mudar? Deixa eu ver. E à noite, né? Também ele congela muito e à tarde é um pouco que ele consegue destravar, né? Vamos ver se vai mudar. Diálogo para vocês observarem como o exercício físico tem sido benéfico para o Rony, tá? Bem, vamos lá, se apresente, seu Rony. Rony, tem 47 anos, foi diagnosticado com 36 anos com a doença e de lá para cá foi só a progredindo. Tá. E assim, qual o sintoma mais incapacitante que você teve, Rony? O freezing, né? Mas assim, quando eu fico travado, né? Demorava, né? Agora tô bem melhor, né? Mas antes do exercício, porque você já está mais ou menos com nós 2 meses, né? 2 meses. Antes desses 2 meses, como que era assim, mais ou menos, sua Eu vida? travava mais ou menos 5 vezes por dia, mesmo tomando medicamentos, né? Quanto tempo ficava nesse travamento? 1 hora, meia hora mais ou menos, cada travamento. E agora com esses exercícios, com esse projeto, né? Quando trava, assim, a base de mais ou menos 3 vezes, por 2 vezes ou até nem trava. Já fiquei 12 horas sem travar e quando trava, eu fico 15 minutos, no máximo meia hora, já destravo. Minha escrita também melhorou muito. É isso que eu ia perguntar, de alguns outros sintomas de relatos da atividade da vida diária você tem observado melhor? Assim, o meu andar, assim, a marcha também ficou boa. Em geral, assim, não depende muito das pessoas mais, né? E Esse é o principal, né? o que até o pessoal que me conhece estão percebendo, depois de 1 mês e meio de exercício, estão percebendo que melhorei muito, né? Até estão perguntando aí qual foi o processo que eu estou fazendo, né? Sobre isso. Tá bom? Então é isso, pessoal. Então, só tomar o remédio não dá certo. Você precisa adicionar, né, ou associar o remédio com a prática de exercício físico, e essa complexidade motora parece causar algo ali no cérebro que nós estamos investigando, e a atividade do cérebro está aumentando muito do que só fazer exercícios isolados, né, ou com um único estímulo só. Tá bom? Espero ter contribuído e qualquer pergunta, se eu conseguir responder, podem fazer. Tá? Obrigada. Pergunta? Você pode fazer no microfone, pronto. Meu nome é Sônia, eu trabalho com danças circulares há bastante tempo já. E em São Paulo, eu sou de um grupo que fazia um trabalho com parkinsoniano. Eu, inclusive, faço danças de Israel, por exemplo. São muito complexas, né? 7 partes, cada uma, e vai, e volta e tal. E eu cheguei a perguntar para um rapaz que dá as danças de Israel, que ele é descendente judeu, se ele já tinha visto algum, né, descendente judeu com, ou não pensei em Parkinson na época, eu falei Alzheimer, mas eu estava vendo que a complexidade que você colocou, e é bem interessante, você tem alguma coisa junto com as danças circulares, não ouviu falar, nem sabe o que é? Não, tá. Então, e... Eu sei que os participantes circenses, né, pessoal do circo, eles usam alguns módulos. Ah, tá. Mas eles, então, você já viu, por exemplo, o judeu com Parkinson? No doutorado tinham 2. 2 pacientes? A maioria era asiático, né? Asiático? A maioria era asiático. Ah, é? E 2 judeus. Ah, tá. Porque a gente vê pouco, com Alzheimer também pouco. Eu perguntei para esse rapaz, ele falou, não conheço. A única pessoa que ele conhece com Alzheimer é uma pessoa que não dança.
Então, a Adelaide já dançou comigo um pouco, né? A gente precisa fazer alguma coisa a mais, mas eu quero ter um contato maior com você, porque de repente a gente pode... Sim. Porque fazer o exercício, eu acho super interessante essas dificuldades, mas quando você pensa associar a música, né, com a dança, com todos os... Porque... Esse é o projeto da Raquel de mestrado, ela vai adicionar o ritmo à dança. Então a dança circular cabe perfeitamente bem, porque ela traz toda essa complexidade. E hoje, inclusive, eu dei aula, segunda, terça, quarta, quinta. Eu vejo como a turma fala, não, mas não consigo. Eu falo, não consegue nesse momento. Né? E isso vai. Então, em São Paulo, você não soube de nenhum caso, porque já teve, eu até cheguei a conversar com a Adelaide, mas a gente começou e não deu, mas a gente precisa ver como é que nós vamos fazer isso. E fora do Brasil, o pessoal lá de Chicago, onde eu fiz, e agora está um grupo alemão fazendo complexidade motora. Trabalhos coordenativos com Alzheimer e Parkinson. Tem vários estudos de dança, trabalho. E a dança Mas dança circular? Não, essa não. com tango. Isso, Dança com tango tem. circular eu nunca vi, eu posso pesquisar. Mas tem um grupo de Israel que é muito forte na questão da reabilitação. Eles têm centros de reabilitação, o paciente passa por programa de ficar 4 a 5 horas fazendo exercício físico todos os dias. Então, eles acham que Sim. De complexidade motora, nós lá em Chicago e na Alemanha. Agora, de dança, assim, diversas. Aí na Argentina, tem um grupo muito forte, né? Que é tango. Aí tem um grupo agora em Rio Claro, da professora Lilian Gobi, que é danças coordenativas da Gobi, eu acho que você conhece, né? E isso, tá trabalhando agora com danças coordenativas, né? E aí tem alguns passos da valsa, do bolero, né? Eles estão trabalhando nesse sentido, mas essas complexidades aí não. Quando você associa a música, fica muito mais prazeroso. E aí a coisa dá mais vontade, né, Dani? Tá bom, vamos conversar então. Doutora Carla, a Márcia tem aqui. Eu queria registrar aqui também que o pessoal do canal 9 da NET está gravando a nossa palestra aí, por isso que é importante a gente fazer as perguntas e debater pelo microfone, para ficar tudo registrado, né? Tá bom. Oi, meu nome é Márcia, né? Eu trabalho agora com a Adelaide, a parte motora dela, passei um treino para ela, né, Adelaide? E eu percebo o que você falou, né? Sou professora de educação física e tenho uma academia lá no bairro. E eu percebo essa marcha, né? Que ela trava e os movimentos. Agora, o que eu gostaria de saber mesmo é a amplitude do movimento. A força, ela faz. Sim. A gente percebe. Só que não é tão ampla, Sim. entendeu? Eu devo, né, como orientadora, treinadora, forçar essa amplitude Com ou certeza. manter... Com certeza, porque a rigidez que a dona Adelaide tem diminui a amplitude. É simplesmente isso, né? Então, acho que a gente tem que trabalhar sempre na maior amplitude possível, né? Sempre estabilizando a articulação, né? Não aquela coisa brusca, mas uma coisa mais harmoniosa, né? Mas tem que aumentar a amplitude para melhorar a rigidez. Tá, e daí aparecem as dores. Essas dores que ela sente. Ela força, eu posso pedir para ela forçar, mesmo ela sentindo essas... As dores são musculares, articulares. Então já é uma coisa que não é do Parkinson. Então, tá. Então, às vezes essa dor, né, pode aparecer. Eu não sei se, por exemplo, você faz um exercício de musculação, um supino, você sente dor peitoral muscular, na área do peitoral. Ela pode sentir essa dor também? Ou não, é difícil eles sentirem? Não, é normal em qualquer pessoa. Qualquer pessoa que vai fazendo exercícios novos vai sentindo aquela dor muscular, que isso é normal. É um processo de adaptação do organismo ao estímulo do exercício. Tá? Agora, essas dores que ela tem aí fora, aí você tem que investigar através de anamnese. E a anamnese simples, aplica antes do treino.
tá? Ah, e a senhora caiu esses dias, bateu em alguma coisa, ou rompeu, ou fraturou, né? Para saber de onde vem, tá bom? Mas as dores ela vai ter normal, igual qualquer pessoa mesmo, tá? É de adaptação aos exercícios novos. E as repetições com as cargas podem variar. E variar e aumentando, né? De acordo com o que ela vai dando de percepção. Ou qualquer pessoa. Eu vou tendo uma percepção, né? Quando aquela percepção chega num limiar e eu conseguir aguentar mais, aí eu progrido. Tá? E falando sobre a dança, né? Que eu dou aula de zumba, né, Adelaide? Aí eu pedi para ela ir, para ver se ela conseguia fazer alguns movimentos, né? Mesmo que ela não conseguisse, ela se adapta. Sim. Aí até o marido dela, né, o Sérgio também foi. Dança é perfeito por quê? Tá? Além de ter um gasto metabólico, a dança ela tem ritmicidade. Tá? E você vai melhorando o automatismo com isso. Coisas que estão perdidas lá numa estrutura do cérebro onde está a substância negra, que a gente chama de núcleos da base. E a dança, você tem que ter uma conectividade entre áreas cerebrais, porque precisa de equilíbrio, precisa de espaço, né? Você tem que ter noção de tempo e espaço, temporalidade, tá? E se você implementar mais complexidade, carga, essas coisas, mais áreas ainda do cérebro vão ser inativadas. Isso são os estudos, quando eu falo área do cérebro, são em ratos, né? Eles fazem estudos em ratos com ritmo, e aí eles vão vendo essa conectividade entre as áreas cerebrais que no Parkinson ela vai perdendo. Tá bom? Então você tem que melhorar essa eficiência, não só na substância negra, não só naquela área onde está perdendo o neurônio dopaminérgico, mas em todas as áreas que vão diminuindo a atividade cerebral. Tá bom? Por isso que a dança é importante, ela tem que ser uma pista externa. Obrigada, Daniela. O freezing acontece somente na marcha ou em outra parte, membros superiores, tórax? Tá, tem dois tipos de freezing. Tem o freezing da marcha. Então o indivíduo vai iniciar a marcha, vai dar um giro, tá? Vai passar em algum lugar estreito, tá bom? Acontece o bloqueio. Tem a parte de pressão e cognição que também interfere muito no freezing. Quando eu falo pressão, é pressão temporal. Ansiedade, né? Tem uma parcela muito grande que contribui muito para o freezing. É o freezing da marcha. Tem pacientes que têm freezing no membro superior, ou seja, vai fazer um movimento e trava no meio, né? E aí bloqueia a mão. Aí tem que esperar destravar para continuar, tá? Só que a mais comum é o freezing da marcha. Tá bom? Qual a atitude do... Esperar. Tem que esperar. Respirar fundo, esperar. Respirar fundo, esperar, controlar a ansiedade, controlar a cognição, que aí uma hora sai. Se você fica mais ansioso, se você põe mais pressão temporal, aí você congela mais ainda e cai. Tá bom? É esperar. Porque uma hora o exercício vai fazendo efeito nessas regiões, tá? Demora um pouco mais, mas vai fazendo. Obrigada. Tá bom? Deixa eu fazer uma pergunta. Só. Boa noite. Boa noite. Eu me chamo Dirce. Quando a doença atingiu algum órgão interno, tipo o intestino, os exercícios ajudam? O que eu poderia fazer? Sim. Sim, dona Dirce. Quando os pacientes praticam exercício, principalmente aquele lá aeróbico que eu mostrei, né, caminhar, andar na esteira, bicicleta, hidroginástica, melhora o metabolismo intestinal, né? Tem vários estudos demonstrando que melhora essa parte de, a gente chama de atividade intestinal dos pacientes, tá? Prisão de ventre melhora bastante, tá bom? Disfunção urinária também melhora muito com a parte do exercício, tá? Só que tem que fazer exercício. Esses de cunho aeróbio, de esforço, respiração, não os de força que eu mostrei, tá? Os exercícios aeróbio, quanto maior a intensidade, mais o paciente aguentar, melhor essa parte gastrointestinal e intestinal também, tá? Pergunta? Não? Então, obrigado, doutora Carla, mais uma vez. Então, dando continuidade aqui aos nossos trabalhos, queria convidar agora para fazer a exposição a doutora Giovana Diaferia, fonoaudióloga, mestre e doutoranda pelo Departamento de Neurologia da Universidade Federal de São Paulo. Boa noite, obrigada pelo convite da senhora Adelaide, do Dr. Péricles, de estar aqui nessa oportunidade para falar um pouquinho da doença de Parkinson num aspecto fonoaudiológico.
Eu mudo o slide? Eu vou falar da parte fonoaudiológica e das alterações que acontecem na doença de Parkinson, com relação à voz, à fala e à deglutição. Então, a gente sabe que o tratamento, né, da doença de Parkinson, ela envolve uma equipe multiprofissional. Então, a terapia medicamentosa, como a doutora Gabriela falou, o apoio nutricional, a terapia ocupacional, a neurocirurgia, a psicologia, a psiquiatria, a fisioterapia, os exercícios físicos e a parte da fonoaudiologia, né, que abrange essa parte da fala, da voz, da deglutição. Então, a gente sabe que os sintomas, né, como a doutora Gabriela falou muito bem, do tremor de repouso, bradicinesia, rigidez muscular e o distúrbio do equilíbrio, eles vão incidir, principalmente a bradicinesia e a rigidez muscular, na voz, na fala e na deglutição dos pacientes. Então, o que acontece na fala do parkinsoniano? Ele vai apresentar um transtorno motor da fala. Então, é uma disartria hipocinética. O que é uma disartria? É uma dificuldade na articulação dos sons da fala, que vão envolver as 5 bases motoras que a gente tem, que é a respiração, a fonação, a ressonância, a articulação e a prosódia. Então, essas 5 bases motoras, para a gente se comunicar, elas vão estar comprometidas pela questão da disartria hipocinética. A hipocinética porque ela vai ter uma fraqueza nessa musculatura. Então, a musculatura articulatória dela vai estar flácida, fraca, e ela não vai conseguir falar os fonemas na melhor pronúncia. Então, ele vai estar com a pronúncia mais comprometida com relação aos fonemas, com uma imprecisão articulatória, com um travamento da fala mesmo, com a musculatura mais fechada. Isso vai comprometer a inteligibilidade do outro entender o que ele está dizendo. Então, 70% dos pacientes com a doença, eles mostraram uma pesquisa nos Estados Unidos que a alteração acontece durante o desenvolvimento da doença. E 89% desses pacientes, eles vão apresentar o distúrbio da fala. E 4% recebem o tratamento para fala. Então, uma porcentagem muito pequena. Então, esses problemas de fala e voz do paciente, ele vai se comunicar mal, ele não vai conseguir passar o recado, ou a emoção, ou a mensagem que ele deseja, vai causar nele uma frustração ao longo da vida. Então, ele já começa com seus 60 anos, 70 anos com a doença de Parkinson, e aí ele começa a ser mais fragilizado porque ele não consegue se comunicar. Então, isso... com ele acontece um constrangimento e isolamento social, porque a comunicação da gente é uma defesa. Quando a gente se comunica, a gente se defende, a gente argumenta, a gente se protege, a gente se sente mais seguro. Então, o idoso, ele já vai falando menos, se comunicando menos. E a doença de Parkinson faz com que ele fique mais isolado, ele fique mais no canto, sem se comunicar, porque as pessoas não estão entendendo mais ele. Então, ele fica constrangido, não se comunica. E com isso ele vai ficando nesse isolamento, esse isolamento vai trazendo para ele uma depressão, uma tristeza, e que pode levar a uma demência. Então, é uma passagem, é um risco que ele tem de ir para uma depressão muito mais rápido e ir para uma demência. Então, 90% desses pacientes, eles vão apresentar distúrbios de voz e fala, alguns logo no início do aparecimento da doença, em grau discreto a gravemente alterado, no intervalo médio de 6 anos de doença. Então, 6 anos de doença do diagnóstico da doença de Parkinson, ele vai começar a apresentar alteração de fala, voz. E aí, seguidamente, depois de uns 10 anos, ele começa com a queixa de engasgos, que é o problema da deglutição, de comer, de engolir bem. Então, quais são as características da voz do paciente com Parkinson? Ele apresenta uma voz rugosa, com rugosidade e soprosidade. Rugosidade porque as pregas vocais, a musculatura vai estar mais rígida. Então, ela não consegue fazer os movimentos mais amplos e ela vai ficando mais rígida. A soprosidade porque ele não consegue fazer uma fonação. Quando a gente fala, as pregas vocais, elas se unem uma na outra e se gera um som. E aí a voz do parkinsoniano, ele não consegue ter esse fechamento completo, ele fica com uma voz mais arqueada e aí escapa ar. Aí ele vai ficar com uma voz mais soprosa, escapando ar, e uma voz mais rouca. Então aqui eu vou passar para vocês o exemplo de som das vozes, para vocês ouvirem.
Mas eu estou clicando aqui e não está indo. Aqui. Tá o som ligado, né? Então, ele vai apresentar uma voz, como eu disse, a qualidade vocal dele é essa voz rouca, soprosa, uma intensidade que é o volume da voz muito baixo, muito reduzido. E esse volume de voz muito reduzido, ele não passa confiança com quem ele está falando. A gente precisa, numa comunicação, ter uma intensidade adequada no ambiente onde a gente está conversando, para passar segurança, porque a gente está informando a pessoa e a pessoa se sentir segura. E a modulação, né? A fala fica com uma monointensidade e uma monoaltura. Essa é a voz de um paciente com Parkinson, que a gente ouve uma rugosidade e uma soprosidade, um escape de ar entre as pregas vocais. A próxima. Voz mais baixa. Não tem tanta rugosidade, mas tem mais soprosidade. Então varia de pessoa para pessoa as características da voz. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voz baixa, lenta, mal articulada. Essas são as características principais, né? Então, a monointensidade e a monoaltura, ela não varia a intensidade e nem a frequência na voz. Então, é uma voz monótona, reta, não passa emoção para quem está ouvindo. Né? Então, a velocidade regular, como vocês ouviram aqui, né? O paciente falando bem lentamente, com pausas inadequadas, isso compromete a inteligibilidade da fala. Alguns pacientes, eles vão apresentar trechos acelerados com jatos de fala. Eu vou passar em algumas vozes mais para frente para vocês ouvirem. A articulação dos sons da fala, que eu falei, é reduzida e imprecisa, então os movimentos de abertura de boca vão ficar bem mais fechados. Vai ter repetição de fonemas ou de sons ou segmentos de fala. Então o paciente está falando, parece uma gagueira. Né? Em alguns pacientes com a doença no seu estágio moderado para mais avançado, ele vai apresentar esse segmento de fala mais alterado. Então, vai ter essa repetição que parece uma gagueira. Uma redução da inteligibilidade, que eu falei para vocês, o aumento progressivo da velocidade e redução da intensidade ao mesmo tempo, né? A pessoa tenta falar no fôlego só e ele acaba falando, perdendo a velocidade da fala, ficando alterado e abaixando o volume da voz. Quando a gente pede para ele fazer esse A prolongado, ele tem um tempo mais curto, ele não consegue estender tanto por conta da fraqueza muscular da prega vocal. Como eu já disse, né? Então ele vai ter hesitações, vai ter pausas inadequadas, instabilidade na fala, alteração até de ressonância. Alguns falam mais pelo nariz, porque o músculo que separa a boca do nariz vai ficando mais flácido e ele não consegue fechar, né? Ele não consegue ter força muscular para ter o fechamento para o nariz, para escapar o ar pelo nariz. Então ele vai ficar com uma voz, né, hipernasal, parece um pato Donald. Deixa eu passar aqui um exemplo. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, essa hipernasalidade é falta de força muscular nesse músculo que separa a boca do nariz. Os sinais de disfagia orofaringe, como eu falei, toda alteração de deglutição a gente chama de disfagia. Né? Então, ele vai apresentando ao longo do tempo essa alteração para engolir. Né? Na cavidade oral, na boca e mais para o fundo da boca, na região da faringe. O tremor na voz, alguns pacientes a gente ouve o tremor na voz, e 50% dos pacientes eles vão apresentar essas alterações de fala, mas não tem uma relação e nem duração da doença e comprometimento da comunicação. Então, em pesquisas mostram que não é porque está avançando a doença, ele vai ficar pior da fala. Alguns no início da doença já tem um comprometimento de fala. Então, aqui tem 2 exemplos de pacientes, um vídeo. Deixa eu ver se eu consigo passar. Passar o seguinte, que é o jato de fala, como eu disse para vocês. Alguns pacientes falam muito rápido
para tentar falar num fôlego só e compromete a inteligibilidade da fala. Não deixo, não consigo me explicar. Não atrapalha esse problema. Eu quero dizer, agora que estou falando, mas vezes eu começo a dizer uma coisa. Então vocês veem a dificuldade que ele tem, ele vai falando em bloquinhos e tenta falar mais rápido, com pausas inadequadas, porque é difícil de interpretar a fala, né? Aqui são outros exemplos de pacientes. Eu não sei se os vídeos vão pegar. Paciente com sonda, né? Paciente que demora muito tempo para procurar fonoterapia, porque quando você trabalha com os exercícios de fala e voz, você protege a deglutição, porque o mesmo órgão que você usa para falar, você usa para engolir. Então, há pacientes que começam com uma alteração de voz, mas eles não procuram um tratamento, esperam postergar, piorar a situação para procurar. E quando chega para a fonoterapia, até o próprio paciente fala isso para mim. Eu passei, acho que, do tempo de fazer fono. Realmente, às vezes, fica irreversível a melhora, né? Faz a fonoterapia, tenta controlar, melhorar os sintomas da fala, mas a deglutição começa a ficar mais prejudicada. E quando chega na deglutição, é mais difícil ficar reversível o quadro dela para sua normalidade. Então, eu tenho que começar a fazer adaptações da alimentação, alimentação mais pastosa, líquidos espessados para poder engolir e não ir para o pulmão, porque o problema da deglutição, começa a ter unhas e engasgos, é a comida ir para o lugar errado, que vai para em vez de ir para o esôfago, para o estômago, ele vai para o pulmão, e aí dá as pneumonias. E toda vez que o paciente tem uma pneumonia, ele piora dos sintomas motores da doença de Parkinson, porque ele entra com antibiótico, ele fica mais fragilizado, a recuperação é mais lenta, tem interação medicamentosa, então às vezes o antibiótico interage com a medicação do Parkinson, então piora os sintomas do Parkinson. Então, quanto mais ele puder fazer previamente, fazer antecipadamente os exercícios, quando começam as alterações de fala e voz, é melhor do que tratar depois com queixa de disfagia, de deglutição. E aí, quando alguns pacientes que é inevitável, tem que se colocar sonda, né? O outro paciente foi uma traqueostomia também. O paciente começou a respirar mal, começou a broncoaspirar muito, começou a comprometer muito o pulmão, teve que fazer uma traque. Mas isso são casos muito avançados e pacientes que não tiveram uma boa adesão ao tratamento desde o início. Então, como eu disse, né? Não só altera na fonação, na fala, mas também tem um comprometimento na doença de Parkinson das pregas vocais. Então, essa figura que eu estou mostrando aqui, essa é a prega vocal. Quando a gente fala, elas fecham, né? Elas têm uma cooptação, aqui tem uma fenda, que é a fenda da doença de Parkinson. No paciente normal não tem nessa fenda. As pregas vocais são bem cooptadas, são bem fechadas. É aqui que passa o ar, quando o paciente fala, escapa ar, e aí ele tem uma voz soprosa. Então essa é a prega vocal, essa é a parte que se olha com uma câmera por dentro da laringe, né? Que é esse tubo da laringe que fica aqui na parte da frente nossa, tá? Por onde passa o ar. Atrás da laringe passa o esôfago, é por onde vai cair o alimento, né? Então o alimento tem que ir para o esôfago e não para a laringe, nessa parte da frente que vai para a traqueia vai para os brônquios e o pulmão, tá certo? Onde tem que ir ar. Então, os movimentos da prega vocal, como eu disse aqui, eles vão estar reduzidos, eles vão estar mais flácidos, então eles não conseguem fazer uma cooptação, fechamento até a linha média, então escapa ar. Então, a gente chama de fenda fusiforme, que é uma fenda característica da doença de Parkinson. Ele vai ter tremor, e pode ter tremor das pregas vocais ou da aritenoide, que é toda essa musculatura em volta da laringe, ele vai ter um tremor, pode apresentar, em alguns casos. Constrição anterior-posterior e mediana, como ele não tem um bom fechamento glótico, ele começa a usar outros movimentos de músculo da prega vocal para tentar melhorar o fechamento glótico. Então, entra em fonação outros músculos que não deveriam. Redução na duração do tempo da elevação laríngea durante a deglutição. Quando a gente engole a laringe, né? Ela vai para cima e para frente, ele faz esse movimento. Toda vez que a gente engole a laringe, ela sobe e vai para frente. Na doença de Parkinson, esse movimento
esse excursionamento passa a ser reduzido, então ele não faz esse movimento na sua totalidade. E essa fraqueza de movimentação é que faz engasgar e broncoaspirar para o pulmão. Por isso tem que fazer exercício para fortalecimento dessa musculatura, para que ele consiga engolir com segurança e não ter pneumonias. Então aqui eu apresento algumas dicas para melhorar a comunicação do paciente. Então uma das coisas que eu oriento, eu faço parte da Associação Brasil Parkinson, como foi citado aqui, a visita de vocês que foram lá na associação. Eu já faço parte da equipe de lá há 19 anos, estou desde a minha formação. Então, a gente esse ano está desenvolvendo um manual de orientação e de exercícios para os pacientes, para disseminar isso para o Brasil inteiro, até para a América Latina, para dizer a importância, né, do tratamento fonoterápico nos pacientes, para manterem a comunicação e manterem comendo adequadamente. Então, uma das coisas que ao longo desses 19 anos atendendo o paciente com Parkinson foi realmente a orientação de como ele deve se comunicar, né? Então, falar com força, olhar sempre para o outro, para o interlocutor, não olhar para baixo, porque, como a Carla mostrou alguns vídeos, né, o paciente sempre está encurvado, porque a doença de Parkinson modifica a postura do paciente, então a tendência sempre dele se comunicar olhando sempre para baixo. Falar baixo ao telefone, isso dificulta o outro entender. Ele está conversando com alguém tenta complementar a frase dele, tenta ajudar e complementar o que ele está dizendo. Então isso atrapalha o paciente, porque ele fica inibido e constrangido e fica isolado. Então sempre a recomendação é que o paciente tente falar mesmo na sua lentidão, deixar ele concluir a frase dele, o pensamento dele, sempre olhando para o outro de frente para se comunicar. E sempre o interlocutor fazer perguntas para o paciente com Parkinson com frases mais curtas, né? Por exemplo, está no almoço, você quer um bife ou você quer um ovo? Não falar o que você quer comer. Sempre ser mais pontual nas perguntas, isso ajuda na resposta mais rápida do paciente, né? Então, aqui eu coloquei algumas dicas, que aqui mesmo estou aqui explicando para vocês. Então, não ter pressa para o paciente responder, tentar o paciente mesmo completar a frase dele, sempre ajudá-lo a fazer perguntas mais dirigidas, orientar sempre ele a falar olhando nos seus olhos, não olhando para baixo. Em casa, eu sempre oriento a família, deixa ele atender o telefone, ele escolher o que ele quer para o almoço, a seleção do alimento que ele quer, sair mais para ter um convívio social, porque isso faz ele se comunicar mais. Interagir com o meio de notícias para ele poder saber o que está acontecendo no dia a dia, fazer perguntas das notícias que ele viu no dia. Isso é importante até para a parte cognitiva. Então, como é que eu coloquei, né? Ao falar, não olhe para baixo, mantenha sempre o pescoço reto para que a voz seja audível e falar mais forte. Ele vai ter uma rigidez facial, essa rigidez faz com que você não consiga entender se ele está triste ou se está alegre. Então, na fonoterapia, a gente faz até exercícios faciais para ajudar ele a ter mais movimentos faciais que mostrem a emoção que ele quer passar. E agora, para finalizar, eu só vou entrar na parte da deglutição, como eu já tinha começado a introduzir. Então, alguns pacientes aqui eu tenho usando a sonda pelo nariz, a sonda pelo nariz, ou a sonda a gastrostomia, que vai direto no estômago. Então é a forma mais segura que a gente sempre orienta para fazer a gastrostomia. Então aqui eu vou mostrar um vídeo que mostra como que é a deglutição, da minha maneira como eu falei para vocês, aqui explicando pelo vídeo. Como se acontece as fases da deglutição. Não está pegando aqui o vídeo, vou abrir no meu próprio pendrive. Eu faço questão de abrir esse vídeo porque esse vídeo ele ilustra tudo isso que eu estou falando para vocês. De como acontece a deglutição e como ela é importante. Deixa eu só procurar aqui.
consiga rodar aqui no vídeo. Então, eu coloco o alimento na cavidade oral. A língua, ela joga o alimento para a direita e para a esquerda, que é a mastigação. Então, aqui acontece a mastigação, o bolo alimentar está sendo conduzido para o lado da direita e da esquerda. A gente sempre tem que jogar o alimento dos dois lados para ter um equilíbrio muscular. Aí a língua, o dorso da língua empurra o alimento para cima, o véu palatino fecha, a comida escorre pelo esôfago e a laringe aqui fecha. Então, eu vou repetir aqui o movimento, que ele é muito rápido. Então, o que acontece? O alimento coloca, né, na cavidade oral, a mastigação, a língua, ela coloca, joga o alimento, o bolo alimentar para o lado da direita e da esquerda. Na hora de engolir, centraliza o bolo no meio da língua, né, na base da língua, o alimento é empurrado, fecha assim o véu palatino, eleva a laringe, anterioriza para frente, e o alimento corre para o esôfago, para o estômago. Então, aquele movimento que eu falei de excursionamento, de elevar e anteriorizar, é agora que vocês viram na imagem do vídeo. Tá? Então, é isso que acontece, e esse comprometimento inteiro na sua integridade, está prejudicado, vai estar prejudicando a doença de Parkinson. Por isso que a gente tem que fazer exercícios específicos para melhora disso tudo na cavidade oral, na deglutição, na voz, na fonação. O paciente começa a ter dificuldade para engolir até saliva, né? Acumula tudo na região da boca. Então, ele é um paciente que saliva muito, que tem muita cialorreia, que a gente chama, né? A saliva em excesso. E isso faz com que ele fique babando, né? Onde ele vai, leva um babador. E a gente sempre orienta a engolir a saliva antes de acumular. Antes de ele falar, engole. Antes de ele colocar a próxima colherada de comida, ele engole mais de uma vez para limpar, esvaziar e ele poder não ficar salivando, acumulando saliva e ficar babando. Além da baba, ele também fica com uma voz úmida, né? Que dá uma sensação aflitiva de voz úmida quando você ouve a pessoa falando. Quem já teve contato pode perceber uma voz mais molhada. Isso é saliva que está indo para o lugar errado. Então, é um exemplo. Existem alguns exames específicos que é feito, que hoje em dia eu estou fazendo o meu doutorado nessa área, usando a videoendoscopia da deglutição, que é essa fibra óptica que é colocado pelo nariz e visualiza toda a parte da laringe. O paciente come, engole o alimento e a gente vai filmando por dentro para saber onde está indo o alimento. O alimento não pode ficar parado aqui, na laringe. Tá vendo? Aqui é um paciente que tem uma disfagia já grave, porque ele tem alimento totalmente acumulado nessa região, em volta da prega vocal, e a qualquer momento esse alimento cair para dentro, que vai lá para o pulmão. Tá? Então a gente faz essa análise que chama videoendoscopia da deglutição ou a videofluoroscopia, que é uma avaliação, é um vídeo como se fosse um raio-x filmado. E aí a gente vê toda a movimentação da deglutição por esse vídeo, por onde esse alimento está indo, escorrendo. Então tem essas duas alternativas de exames, a videofluoroscopia ou a videoendoscopia. São exames objetivos, né, que a gente pede para o paciente fazer, para que possa elucidar melhor o que está acontecendo, qual é a fase da deglutição que está mais prejudicada no paciente. Quais são os sinais de disfagia, de alteração da deglutição do paciente? Então ele fica pigarreando, toda hora cai alguma coisa, como naquela figura anterior que eu mostrei. Então o paciente fica pigarreando, tossindo, porque tem comida acumulada na região onde não deveria. Então ele fica tossindo e fica pigarreando. Acontecem os engasgos, que foi alimento ali parado no lugar errado, que cai no lugar errado, e fica tossindo para poder limpar essa região e ele poder desafogar desse engasgo. Sensação de alimento parado, que é exatamente aqui. Ele sente essa sensação de alimento parado, porque está parado aqui na garganta. Alguns pacientes até dizem aonde exatamente está sentindo parado, né? Porque exatamente essa região, ou do lado da direita ou da esquerda, ou dos dois lados. Né? Essa região anterior a gente chama de valécula, mais para trás a gente chama de seios periformes. São regiões anatômicas onde a gente consegue saber aonde está parando exatamente o alimento. Então, se ele para mais na região anterior ou posterior, a gente sabe qual é o tipo de exercício que vai fazer para limpar isso, ou para fortalecer essa musculatura. Então, sensação de alimento parado, alteração da voz, como eu disse, uma voz mais molhada, uma voz
que está escorrendo saliva ou líquido no lugar errado. Então, se você ouve uma voz borbulhando, é uma voz que está alterada porque o alimento está caindo no lugar errado. Os sinais de disfagia também demonstram desidratação. O paciente engole menos água, ele não toma muita água porque ele engasga, então ele evita tomar líquidos, aí ele começa a desidratar. Aí desidratação, ele leva também a confusão mental. A desnutrição do paciente, ele fica desnutrido, ele começa a perder peso. Então a perda de peso é um sinal de que ele não está engolindo, ele não está comendo bem. Então ele engasga, ele para de comer comida, ele para de tomar líquido. E aí, o que vai acontecer com isso? A via alternativa para isso é a sonda, como eu mostrei. Então, se o paciente começa a ter desidratação, desnutrição e pneumonias repetitivas, aí o jeito alternativo de melhorar isso é a sonda. Às vezes o médico comenta passar a sonda e vai para a fonoterapia para fazer exercício. Conforme o quadro de evolução que ele vai apresentando, a gente retira a sonda. Mas tem casos que é irreversível, há casos que ele come parcialmente pela sonda e parcialmente pela boca. Então, quais são as queixas mais que a gente ouve da deglutição dos pacientes? A tosse, o engasgo, o acúmulo de alimentos na garganta, na faringe ou dentro da boca mesmo, vai escovar os dentes, sai pedaços de comida acumulado dentro da boca. Mesmo a dentição, a mastigação, o paciente às vezes usa prótese mal adaptada, escorrega, e ele não consegue mastigar direito e fica embaixo da prótese todo acúmulo de alimento. Então, ou ele passa só a fazer um amassamento e não uma mastigação, porque a prótese não ajuda. Então, tem que verificar até a dentição, como que anda essa dentição, como anda essa prótese, está bem encaixada ou não. Porque a prótese mal adaptada na boca, ele não consegue nem falar direito. Então, escorrega. Vai fazer exercícios de fono, escorrega da boca. Vai falar com alguém, escorrega. Então, a adaptação de prótese é importante. Engasgos começam primeiramente, que eu observo nos pacientes, com os comprimidos, principalmente os comprimidos do Parkinson. Começam a engolir, eu vou engolir, engasgo o comprimido, não consigo engolir o comprimido. Tem que amacerar, tem que dar com uma geleia, tem que dar com uma banana amassada. O paciente cria maneiras de fazer engolir aquele comprimido porque não consegue mais ter força naquele dorso de língua, como eu mostrei no vídeo. Então, depois, seguidamente, ele vem engasgando com líquidos. Tudo que ele põe de água na boca, ele engasga, que é o líquido, porque o líquido não forma bolo. O sólido, pastoso, você forma um bolo em cima da língua e engole. Então, você tem mais sensibilidade, propriocepção da cavidade oral, quando você tem um bolo. Agora, quando você tem um líquido, e principalmente a água que não tem sabor, ele não forma bolo, então ele tem mais um risco de engasgar e ir para o lugar errado. E farináceos também, coisas que ele come com aveia, farináceo de aveia, nozes, alimentos mais secos, ele engasga mais facilmente, porque fica preso lá na faringe, ele não consegue despachar aquele alimento e ele fica ali acumulando. Então, esses são as queixas que eu mais encontro nos atendimentos dos pacientes. E mais tarde vai ter os engasgos com sólidos e a dificuldade da própria mastigação. Então, a deglutição fica alterada, como eu expliquei todo o processo. A limitação da língua, os pacientes vão tendo uma alteração da movimentação da própria língua, que não consegue lateralizar o próprio alimento, então ele faz mais um amassamento do que uma mastigação do próprio alimento. Isso faz com que ele engula até pedaços inteiros e comece a engasgar mais. Então, o movimento de língua fica repetitivo na tentativa dele engolir, ele fica ensaiando. A mesma marcha que vocês viram da dona Adelaide e outros pacientes da amostra aqui da Carla, eles ficam ensaiando com passinho para poder sair do lugar. Ele fica ensaiando a mesma coisa com o movimento de língua. O mesmo movimento de perna que ele tem, ele vai ter o mesmo movimento na própria língua, porque é ato motor. A doença de Parkinson atinge a parte motora. E a língua é um ato motor, movimentar a língua, falar, engolir é ato motor. Então ele também vai estar comprometido. Então eu vou falar aqui brevemente algumas dicas para quem aqui tem Parkinson ou cuida de parkinsoniano. Então eu recomendo procurar um dentista para ver a adaptação dessa prótese.
alimentar num ambiente calmo, silencioso, sem interferência de rádio, televisão, que atrapalhe a atenção dele na hora de engolir, na hora de se alimentar. É importante isso. Ele sem comer reto ou com o queixo levemente inclinado para baixo, não com a cabeça para trás, porque a cabeça para trás faz com que facilite a abertura da traqueia e o alimento escorra mais facilmente e dá mais engasgo. Então, geralmente a postura reta ou levemente inclinada para frente. Né? Realizar sempre sentado na mesa, evitar de comer na cama, no sofá, se jogar e comer de uma maneira inadequada. Isso propicia, né, o risco de ter uma broncoaspiração do alimento para o pulmão. A utilização de talheres é importante, né? Geralmente o copo mais largo. Eu sugiro aos pacientes tomarem líquidos no copo mais curto e com a boca mais larga, como se fosse um copo de uísque, porque ele facilita mais na hora de terminar o gole de resto de líquido que tem no copo, ele não virar a cabeça, mas ele vira o copo. Então isso ajuda. Né? Os talheres mais pesados faz com que diminua o tremor e ele consiga colocar o alimento dentro da cavidade oral de uma maneira adequada. Manter a postura de cabeça, 90 graus, sempre os pés apoiados no chão, para ele poder ter esse suporte de equilíbrio mesmo da postura, não comer com pressa, sempre engolir várias vezes a mesma colherada que deu, né, para que não fique acumulando dentro da boca e isso vá ao longo das horas que ele acabou de comer, a comida ir caindo, sem ele perceber, para a região posterior, isso ele engasgar. Evitar alimentos grudentos, pão de puma, ter preferência por alimentos mais macios e úmidos, que aí escorre mais fácil, tá? Após a refeição, limpar bem a boca, passando os dentes. Eu sempre sugiro isso porque é uma forma também de trabalhar os exercícios, né? Ele fazer uma limpeza dos próprios dentes, né? A higiene oral depois que se alimenta e não deitar logo que se alimentar, porque tem risco de ter refluxo e esse refluxo volta e ele volta para a laringe, ele volta para o esôfago, ele banha a laringe, como vou dizer. Ele fica bem próximo à laringe, onde ele tem risco de broncoaspirar o próprio refluxo, de ir para o pulmão. Então é importante se alimentar e depois de 2 horas ir deitar. Então são alguns exemplos que eu coloco aqui de orientação, sempre dar pequenos goles dos líquidos, de preferência se preferir usar o canudo para engolir, porque ajuda a ter controle motor de boca. Que são exemplos dos grupos de atendimento que eu faço lá na Associação Brasil Parkinson, né? Atendimento individual, dupla, em grupos. Né? Isso funciona muito quando é uma terapia em grupo, os pacientes eles podem ver a alteração do colega e competir com o colega e isso favorecer uma melhora na comunicação, uma melhora nos exercícios. Né? Alguns pacientes optam por usar uma caixa de amplificação de som para se comunicar melhor. Eu não gosto muito dessa caixa de amplificação porque o paciente ele fica muito acomodado e ele não faz esforço na hora de falar, quando ele tem um microfone amplificando o som dele. Aqui é um exemplo do paciente antes e depois da fonoterapia, dos exercícios de esforço fonatório. Se eu consigo passar o som. Voz mais baixa, nasal. E aí depois ele fez os exercícios durante 16 sessões. Aumentou a força. Diminuiu até a nasalidade. Então a gente vê aqui pelo espectrograma o número de harmônicos que melhorou, né? Então em cima ele tem uma pobreza de harmônicos, né? Tanto os harmônicos graves, médios e agudos. Aqui ele tem mais harmônicos, então ele abrange todas as frequências da fala. Vou passar brevemente que são alguns tipos de treinamento articulatório. Esse paciente, não sei se eu consigo passar o vídeo, meus vídeos não estão passando. Mas é um paciente que foi entubado, teve um problema de pulmão sério, depois ele fez uma cirurgia de intestino e ele perdeu a voz completamente, aí ele fez 16 sessões de fonoterapia intensa diariamente, de segunda a sábado, e ele voltou a ter força na voz e se comunicar.
né? É uma pena porque meus vídeos aqui não estão passando, eu só passo o áudio. Então, os exercícios de respiratórios, nós temos usado muito com o paciente, até para melhorar essa elevação laríngea, os exercícios de trichou, de higiene brônquica, têm ajudado muito no fortalecimento da via aérea superior. Os exercícios nesses grupos musculares com os pacientes de Parkinson, tem que ser feito um treinamento com exercícios específicos para ajudar na mobilidade e no tônus dessa musculatura. Então, alguns pacientes aqui fazendo treinamento de exercícios. Como a Gabriela falou do sono, né, os pacientes ele têm um sono agitado e quando ele vai aprofundar o sono, que ele atinge um sono REM, que é um sono de restauração mesmo, que a pessoa consegue restaurar o sono dela, o dia dela, ele começa a ter agitação e ter os sonhos vividos, né? Então ele passa a ter um movimento como se fosse praticar o próprio sonho. Isso faz com que fragmente o sono, a arquitetura do sono, então tem uns despertares. Isso faz com que ele acorde com mais sonolência durante o dia, e isso compromete até a fala do paciente, porque ele vai falar mais pastoso do que ele já fala, mais mole do que ele já fala, porque ele está sonolento, e na hora de engolir, da alimentação, ele está sonolento, ele está quase dormindo, ele não consegue nem ver o que ele está pondo dentro da boca. Ele engole de uma maneira automática, sem perceber, sem ter atenção, e isso pode broncoaspirar para o pulmão. A gente sempre orienta, na hora do sono, não alimentar o paciente, esperar ele ficar mais acordado para se alimentar. Então, eu sempre passo com os pacientes uma higiene do sono com relação a isso, porque tem crescido muito o número dos pacientes que têm aparecido sonolento, né? Vai fazer fonoterapia sonolento, e é difícil trabalhar com paciente sonolento. Só para concluir, aqui são as atividades da Associação Brasil Parkinson lá de São Paulo, né? A fonoterapia, a fisioterapia fazendo as atividades físicas, motoras, a psicologia, que é importante para dar um apoio psicológico para o paciente e para a família, porque o paciente doente, ele muda totalmente o esquema, a sistemática da casa. A dieta, a nutrição, né? O paciente, quando ele tem muita agitação motora, né, o tremor, ou mesmo as discinesias, os movimentos involuntários, ele acaba tendo muita perda de peso, né? Então ele emagrece muito rápido. E a nutrição ajuda a dar um apoio com suplementos, até para não perder massa muscular. Né? A terapia ocupacional também se realiza lá na associação. As atividades de artes, de pintura, também ajuda bastante para diminuir tremor, para eles terem amplitude de movimentos de membros superiores. O coral, que os pacientes meus que passam em fono também fazem um coral, fazem canto, cantam bastante. O canto ele complementa a fonoterapia, mas ele não substitui a fonoterapia. O clube de xadrez, eles fazem muitos jogos cognitivos para mexer mesmo a parte mental, de raciocínio, as danças circulares, como aqui foi citado, origami, eles realizam palestras para os diferentes profissionais para a instrução da própria doença, assistência social, as atividades sociais, as revistas que a gente tinha com muita frequência, que hoje diminuiu por conta da crise econômica do Brasil, e o nosso site lá da associação, que é o parkinson.org.br. E as nossas atividades de fono, que está aqui, né? E só para dar um recado final para vocês, né, que a gente sempre passa no final uma mensagem, que é importante o início do tratamento fonoaudiológico o mais precoce possível para prevenir esses avanços, né, esses desconfortos que eu falei para vocês com relação à deglutição, à fala, à má comunicação, e explorar suas habilidades. Quanto mais cedo o paciente faz a fonoterapia, mais ele consegue explorar as habilidades que estão preservadas. E isso ele vai continuar permanecendo independente do estagiamento da doença. Se ele desenvolveu isso no início precoce, o desenvolvimento do exercício, ele consegue manter isso por um bom tempo. E vai minimizar as alterações de fala e voz e retardando a progressão das alterações, principalmente da voz, fala e deglutição. Então, esse é o meu recado aqui, a associação, a fundadora Marilandes Grossman, né, que faleceu já vai fazer 5 anos, o esposo dela que acompanha ele, hoje é o atual presidente da Associação Brasil Parkinson, que está lá, já vai fazer quase 30 anos, né, e o meu contato, para quem quiser contactar ou visitar a associação, que funciona de segunda a sexta, das 9 da manhã até as 17 horas.
Quero agradecer mais uma vez a oportunidade de falar, de exemplificar aqui alguns exemplos, né, dos nossos pacientes lá da Associação Brasil Parkinson e dizer que todos aqui estão convidados. A dona Adelaide, a nossa paciente de lá, conheci ela lá na associação, fazendo um treinamento, né? E hoje a gente tem grupos, a gente tem uma fluência, um fluxo de pacientes por mês, aproximadamente de 400 a 500 pacientes. A gente pega o Brasil inteiro até a América Latina, que frequenta lá na associação. É isso, obrigada. Alguém tem alguma pergunta para a doutora Giovana? Você atua então faz 19 anos já? Você atua com... E a escolha foi Parkinson porque teve alguma, assim, A minha escolha para trabalhar com Parkinson, minha avó teve Parkinson. Então eu tive uma avó que teve Parkinson e eu tinha 14 anos de idade. Aí eu alimentava, eu que dava comida, eu que acompanhava, ela engasgava, eu que tinha paciência. Foi mesmo intuitivo, assim. Ela tinha uma geriatra que frequentava a minha casa, que cuidava da parte medicamentosa da minha avó. E essa geriatra que até sugeriu eu fazer fono e fui para esse ramo. Então foi alguém da minha família mesmo. Então, parabéns, porque eu estou vendo que é todo mundo novinho aí, então com um trabalho assim excelente. Então a Adelaide convidou, ainda bem que nós viemos, Adelaide. Então agradeço toda a fala. Obrigada. Mais uma pergunta. Boa noite, meu nome é Raquel, sou assistente social, trabalho na área da saúde também. Eu só queria elogiar, eu achei fantástica as 3 palestras. Eu acho que é de extrema importância para as políticas públicas a gente ter esse tipo de esclarecimento. Eu tenho um pai recém-diagnosticado, aos 68 anos de idade. Ele mora numa cidade que tem muito pouco recurso. Queria trazer ele para cá para, de repente, né, ter acesso a essa entidade, que eu acho muito importante, e agradecer a oportunidade de participar aqui com vocês. Obrigada. Obrigada. Mais alguém com alguma pergunta? Não? Agradecer mais uma vez, então, a doutora Giovana. E antes de encerrar, eu queria agradecer, reiterar aqui os nossos agradecimentos às palestrantes e dizer que é muito satisfatório poder ter a contribuição de profissionais que, sem sombra de dúvidas, dominam a área onde atuam. A gente viu aqui, de uma maneira, eu pelo menos na minha visão, didática, mas também com um profundo conhecimento técnico, né? E numa sequência que até possibilitou quem nunca tinha ouvido falar da doença pudesse compreender melhor. A doutora Maria Gabriela começou dizendo, né, explicando para a gente as possíveis causas do Parkinson, os principais sintomas, a importância da medicação, a importância, né, do diagnóstico e a importância do tratamento também. A doutora Carla demonstrou aqui para a gente também que é importante associar o exercício físico com o tratamento medicamentoso, né? E demonstrou também, e eu fiquei até espantado pela rapidez da evolução, 3 meses, na verdade, já tinha uma evolução assim fantástica. E finalizando, a doutora Giovana explicou para a gente, demonstrou também de maneira brilhante as consequências, né, do Parkinson na fala e a evolução e a importância do tratamento, né? Eu quero dizer aqui em nome da casa, em nome da equipe do Dr. Pérez, que isso daqui realmente é um pontapé inicial. O que a gente busca e pretende trazer para o município é realmente possibilitar o tratamento adequado, porque hoje ficou mais do que claro que com tratamento adequado é possível sim ter qualidade de vida, né, quem tem Parkinson. Agradeço, eu vou passar aqui para o Dr. Pérez para lhe dar as últimas palavras e eu agradeço a atenção. Primeiro eu quero
cumprimentar o Jonas, ele aprendeu, ele citou o que vocês ensinaram nas 3 palestras. Muito bom, hein? E realmente nós todos aproveitamos bem, foi muito bem explicado, mostrou a necessidade que nós temos realmente de ter um trabalho desse aqui na nossa cidade. Nós devemos ter muitos parkinsonianos. Nós fizemos um convite, eu convidei através da APM, mandamos convites individuais, porque eu acho que tem muitos parkinsonianos na nossa cidade que nem diagnóstico tem ainda. E vale a pena, então, a gente investir nessa área. Muito obrigado, meus parabéns, foram excelentes e eu creio que realmente o pontapé inicial que começou o ano passado, há um ano, não é? E agora é que nós conseguimos fazer essa primeira reunião. Muito obrigado e realmente sucesso para vocês.